Bom, pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Eu estou bem. Nós tivemos a nossa primeira aula de ciências, né? Onde a gente viu um pouco mais uma revisão, uma pesquisa sobre as células, onde aí eu vi que vocês deram um bom retorno para mim, mandaram a pesquisa, mostraram como é que vocês conseguiram chegar aos assuntos que foram escritos por vocês, né, na pesquisa que vocês fizeram. E aqui a gente vai falar nada mais, nada menos do que vocês já pesquisaram, né, e acrescentar algumas coisinhas, certo? Aqui a gente vai só relembrar que nesse momento a gente vai estar dando essas aulas de ciências e dando continuidade com células, certo? O tema da nossa aula continua sendo células. Então, o importante que a gente deve notar aqui é que nós iremos ter que diferenciar, né, a célula que a gente vai estudar. Eu vi que muitos de vocês focaram muito na célula animal, certo? Falaram ali certinho. Eu vi que muitos souberam diferenciar a célula de uma da outra, a célula animal e vegetal. Alguns conseguiram fazer essa mudança e isso foi muito importante, porque nós temos duas classificações da célula, né? A eucarionte e a procarionte. E a que a gente vai ver nessa nossa primeira aula é a célula eucarionte, certo? A célula procarionte a gente vai deixar para a próxima aula. Então, nesse momento, para que a gente possa saber aqui, né, um pouco mais dessa diferença, vou deixar aqui claro para vocês, ó. Deixa eu só tirar aqui. A gente vai ver que nós temos uma diferença bem clara entre células procariontes e eucariontes, certo? Vamos focar na eucarionte, certo? Vi que muitos pesquisaram sobre ela, muitos deixaram bem certinho ali o planejamento delas, né, da eucariontes, e é isso que a gente vai ver, certo? Primeiro, para que a gente possa saber como será essa diferenciação de uma para outra, a gente deve notar as partes que a gente tem aí, ó. Primeiro, uma célula eucarionte, ela tem a presença de núcleo verdadeiro, com material genético envolvido por membrana nuclear, certo? Já a procarionte, se você olhar ali, ela tem a ausência de núcleo que é definido, ou seja, a eucarionte ela tem um núcleo ali já definido, um núcleo verdadeiro, e a procarionte não tem esse núcleo. Isso aí já é a diferença principal de uma para outra, para que a gente possa se alertar na célula em que a gente está estudando, certo? Segunda parte, a célula eucarionte ela tem a presença de organelas membranosas, isso a gente vai ver aí um pouco mais, certo? Ó, e já a procarionte ela tem presença de pequenas moléculas de DNA ali no meio do citoplasma. Isso a gente vai ver também, a gente vai ver cada parte dessa. A eucarionte ela tem uma presença de ribossomos maiores e mais complexos que os procariontes. Já a procariontes ela tem ausência de organelas membranosas. A gente está vendo aqui já grandes diferenças aqui entre uma e outra, certo? Tem um desenho tanto aí embaixo, como a gente pode ver, da célula eucarionte, ela tem um núcleo ali dentro, ela tem uma estrutura bem mais complexa do que uma célula procarionte, que você pode ver essa amarelinha aí, ela não tem um núcleo, certo? Mas o que a gente deve notar aqui agora e deixar claro é que a gente vai estudar a célula eucariontes, certo? E a procarionte vai ficar para depois, beleza? Então a gente deve salientar essa diferença. A gente vai voltar um pouquinho depois para essa mesma imagem, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre ela, certo? Deixa eu colocar aqui de volta. Beleza. Então, essa segunda aula em que a gente vai falar um pouco mais da continuidade, vamos destacar essa célula eucarionte, certo? E para isso a gente precisa saber onde ela é encontrada, onde essa célula nossa eucariontes ela é encontrada. A gente pode ver aí que a célula eucariontes elas apresentam um núcleo definido, como a gente já viu, né? A diferença principal ali dela para procariontes é o núcleo que é definido, e na procariontes esse núcleo praticamente não existe ali, ele é um núcleo falso, certo? E elas estão presentes aonde, essas células? Olha isso, é interessante a gente anotar. Anota aí no caderno se você já não anotou. Se já anotou na pesquisa, marca aí, passa o tracinho em cima, passa o marcador, que é o quê?
um núcleo definido, estão presentes em que? Protozoários, fungos, animais e plantas. Então, ó, quatro, certo? Quatro locais onde a célula eucariontes existe. Ela existe em protozoários, ela existe nos fungos, ela existe nos animais e existe nas plantas. Então é fácil da gente encontrar essas células eucariontes dessa forma, certo? Se você for estudar protozoários futuramente ou fazer uma pesquisa futuramente sobre protozoários, a gente vai ver que nelas as células são eucariontes. Se for estudar os fungos da mesma forma, se for estudar os animais principalmente, o ser humano, nós vamos ver essa célula dessa forma, certo? Com núcleo ali bem definido, a gente vai ver logo um núcleo bem grande no meio, certo? E também nas plantas, certo? Quase todas as plantas também têm essa estrutura aí, beleza? Então eu vou só voltar um pouquinho mais aqui, aquela nossa imagem da diferença, certo? Para que a gente possa notar isso, que a gente não deixe isso passar despercebido. A diferença principal é o núcleo. Marca aí também no caderno, coloca quem não colocou. A diferença principal entre a procariontes e a eucariontes, que a gente está estudando agora, é simplesmente o núcleo, certo? E aí a gente vai ver agora um pequeno videozinho, e nesse vídeo a gente vai ver como essa célula eucarionte ela é dividida. Como é que ela, algumas partes da estrutura. A gente vai ver a estrutura básica dela. Ela tem muito mais coisas na estrutura dela, mas a gente vai ver os 4 pontos básicos, certo? Então vou soltar o vídeo, a gente assiste e volta rapidinho. Preste atenção, certo? Olá, vamos ver agora as 4 principais estruturas aqui na célula animal e suas estruturas, como vocês podem observar, a membrana celular, as organas celulares, todas responsáveis e proteger a célula. Entre o celular e o núcleo, nós temos o citoplasma, que fica aqui, ó. O citoplasma, ele é um líquido um pouco gelatinoso, que é onde estão presentes as organelas. As organelas ficam aqui espalhadas dentro desse citoplasma, localizado aqui entre a membrana celular e o núcleo. E aqui a gente pode observar o núcleo, que é onde ficam presentes todo o material genético da célula. Bom, essas são as 4 principais partes da célula que vocês precisam saber para começar um estudo sobre a célula. Então, por hoje é só e espero que vocês tenham entendido. Certo? Então a gente viu aí bem estruturado. Eu vou só colocar novamente aqui para a gente ver que fica bem estruturado e bem declarado essas partes. Vocês conseguiram escutar aí direitinho essas 4 partes fundamentais da estrutura da nossa célula eucarionte, né, que a gente está estudando mais profundamente hoje na nossa aula. Eu vou só colocar o vídeo aqui novamente, mas eu vou dar uma pausinha para que a gente possa explicar e depois colocar mais um pouco do assunto, certo? Vamos ver Ó, agora eu vou parar as 4 aqui, principais estruturas. aqui, certo? Então a gente consegue ver que temos o citoplasma, certo? Aqui que é a parte mais interna, onde a setinha está mostrando aí, mas por fora a gente tem uma membrana celular, e essa membrana ela reveste por fora. O citoplasma está ali, né, bem na parte mais interna, e aí tem as organelas, a gente vê ali, ó, que tem 3 setinhas demonstrando 3 tipos de organelas ali diferentes, que a gente não vai focar hoje. E tem no centro, certo, ali, o núcleo, que esse núcleo é onde mostra essa verdadeira diferença, né, entre essa célula eucarionte que a gente está vendo agora na tela aí, para a nossa célula procarionte, que a gente vai ver semana que vem na nossa próxima aula, certo? E aí a gente vai ver agora alguma das funções dessa nossa célula procarionte, certo? Dessa nossa célula eucarionte, desculpa, a célula é eucarionte, certo? Nós vamos ver alguma dos pontos básicos dessa divisão, beleza?
Então, deixa eu só colocar aqui rapidinho, pronto. E aí a gente consegue ver, primeiro aí, a nossa membrana plasmática, né? Se você ver aqui, ó, membrana plasmática em negrito aqui no começo, diz o quê? Ela é formada por uma bicamada lipídica com proteínas inseridas, certo? E essa camada, essa membrana, ela vai fazer, essa membrana plasmática da célula, que é aquela que fica revestida por fora, ela vai fazer com que a célula ela tenha uma proteção, ou seja, é ela que vai admitir quem entra e quem sai ali nas células, aquela transição que ela vai fazer, além de proteger a nossa célula e conduzir ela também, certo? Então isso é importante porque aquelas substâncias, como a gente vê aí, ó, ela que faz aquela seleção, ela proporciona a seleção de substâncias que entram e saem da célula, certo? Ela faz a permeabilidade, como a gente pode ver aqui, ó, a gente pode ver nesse pedaço, nessa parte aqui, ó, ela faz a permeabilidade, o quê? Seletiva, ou seja, aqui marcou tudo, aqui, ó, permeabilidade seletiva. A nossa membrana plasmática que fica ali por fora, ela faz essa permeabilidade. Ela que vai escolher quem vai ali sair e entrar na célula, certo? E além dela fazer isso, ela faz aquele transporte, certo? Ativo da nossa célula. A nossa célula vai circular no nosso corpo através da membrana, né? Que vai conduzir ela também, beleza? Então, primeira parte ali, aquela parte externa que é a nossa membrana plasmática, né? A gente sabe que ela vai fazer essa seleção aí, que é a permeabilidade seletiva, e saber quem entra e quem sai, certo? Espero que vocês estejam entendendo aí, certo? A gente vai voltar um pouco para a imagem e depois explicar, continuando, certo? O citoplasma, que é aquela parte um pouco mais dentro, que a gente viu, né, e a gente disse que ia ver outras coisas depois sobre ele, ele é aquela parte que fica entre a membrana plasmática e entre o núcleo, que a gente vai ver aqui por último. Se a gente for ver o citoplasma da célula ali, eucariontes, ele é formado por água. Você pode ver aqui, ó, é basicamente, certo, formado por água. Mas, certo, ele tem ainda proteínas e carboidratos ali dentro. Eu vi que teve gente que me entregou a pesquisa e colocou essa informação, isso é muito importante, certo? A membrana, ela faz aquela seleção do que entra e sai da célula. O citoplasma ele é formado por água, certo? Por água, e fica entre a membrana e o núcleo, certo? E por fim, vem o nosso núcleo aqui, ó, da nossa célula. O núcleo, ele está apenas presente aonde? Em células o quê? Eucariontes, certo? Isso é o que a gente quer deixar mais claro nessa aula de hoje. Esse núcleo só vai estar presente na célula eucarionte. Se cair uma questão em uma atividade, uma prova, tanto das nossas aulas como futuramente, se disser a célula procariontes é a única que tem núcleo, a gente vai saber que isso é falso, porque a única que tem núcleo são as eucariontes, certo? Então, o núcleo, ele faz também o que? Ele contém, que é importante a gente saber aqui, ele contém informação que? Genética do organismo. Aqui, ó, ele contém informação genética do nosso organismo, certo? Então, bora voltar aqui um pouco. Deixa eu só voltar aqui para mim, colocar na câmera. Aqui, isso, certo? O que a gente deve ver agora nesse momento que a gente estava analisando ali a nossa célula, certo? A gente viu que ela tem uma membrana por fora, a gente viu que ela tem o citoplasma ali e no meio tem o núcleo, certo? E aí cada um tem sua função básica. Primeiro, a membrana vai fazer o quê? Ela vai selecionar quem entra e quem sai da nossa célula. O citoplasma, ele é feito o quê? De água. Ele vai conduzir aquele transporte ali entre o núcleo e a membrana na saída. Já o núcleo, que está no centro, ele contém o material genético, as informações de quem eu sou. Então, isso é importante a gente saber, né? Eu vou colocar aqui de novo o vídeo, mas vou tirar o áudio só para a gente saber aqui, ó, que aonde está aqui a membrana por fora, é ela que vai fazer essa seleção que a gente viu há pouco. O
citoplasma ali contendo água, as organelas estão aí soltas, certo? Que a gente vai ver um pouco mais na próxima aula também, e o núcleo no centro contendo todo o material genético da nossa célula. E nosso corpo possui milhões de células, certo? Muitas células que se regeneram sempre, todas as semanas, todos os dias, células são renovadas, tanto da pele como dos órgãos, certo? E é isso que a gente precisa salientar aqui também no nosso início, né? Nessa nossa aula, desculpa, a gente precisa salientar isso, que as nossas células, ela tem a função disso, no nosso revestimento dos órgãos, ali do funcionamento, na construção dos órgãos, na construção de todo o nosso corpo, pois nós somos formados de várias células juntas. Então, como eu já tinha falado, nossa aula de hoje, ela fica mais basicamente com atenção nessa célula chamada células eucariontes, certo? A gente já sabe que ela tem o núcleo, certo? Aquele núcleo verdadeiro a gente vai encontrar só nas células eucariontes, e a gente sabe que ela tem 4 partezinhas ali bem interessantes, que são a membrana plasmática, o citoplasma, as organelas e o núcleo, certo? E a gente sabe ali que cada um tem de sua função para fazer diante da célula. Beleza, pessoal? Então vejam só, a nossa aula de hoje é basicamente isso. Eu sei que muitos já pesquisaram, sei que muitos já anotaram aí grande parte desse conteúdo, mas semana que vem a gente vai falar sobre as células procariontes. A gente já sabe a diferença aí, as diferenças principais, mas a gente vai ver as células eucariontes. E só lembrando que a nossa célula eucariontes, ela é encontrada aonde? Elas são encontradas em protozoários, fungos, animais e plantas. Não vamos esquecer isso, onde ela é encontrada, certo? E quais as partes ali principais da nossa célula. Beleza, pessoal? Então, a atividade que a gente vai fazer essa semana, né, da nossa aula, que eu vou pedir para que vocês entreguem no máximo hoje à noite, para mim enviar no meu privado, é qual? Vocês vão pesquisar somente sobre a célula procarionte. Vocês vão pesquisar aonde é encontrado a célula procarionte. Só isso. A gente sabe que a célula eucariontes é encontrada onde? Nos protozoários, fungos, animais e plantas. E aí a gente vai ver, vocês vão pesquisar, né, e vai me mandar hoje ainda, até a noite, qual? Vocês vão me mandar aonde é encontrado as células procariontes, certo? Você vai dizer lá, é encontrado em tal espécie, em tais animais, em tal coisa, certo? Colocando isso, vocês vão descrever um pouquinho delas. Você vai colocar lá, as células procariontes são isso, tal, tal e tal, tem a função tal, tem a estrutura com isso, e são encontradas em tais lugares, certo? Então vocês vão fazer essa pesquisa. Se você já fez, eu vi que alguns falaram um pouquinho ali sobre as procariontes, mas não abrangeram tanto, mas tocaram mais nessa célula animal, que a gente está vendo aí, que é as células eucariontes que a gente teve a aula hoje. Então, semana que vem, a gente toca no assunto das células procariontes, beleza, pessoal? E entreguem a atividade até hoje à noite, certo? Para mim, mostrem lá que vocês pesquisaram sobre as procariontes, aonde elas são encontradas e qual a função delas ali para a sua existência, certo? Então, que vocês possam estar bem, possam fazer atividade. Qualquer dúvida, falem comigo, certo? Mandem a mensagem para mim e estamos aí torcendo para que possamos voltar logo em breve, certo? Abraços.